Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Antes de mais nada, o que nos interessa não são ideias nem opiniões. Não estou procurando convencer vocês a respeito de nenhum determinado ponto de vista. Nem estou tentando transmitir ideia alguma. Porquanto, não creio que ideias, opiniões, possam operar uma modificação fundamental na ação. O que traz a transformação radical é a compreensão da verdade do que é. Não estamos, pois, interessados em opiniões, nem em ideias. As ideias sempre encontram resistência. Uma ideia pode ser contrariada por outra ideia, e uma opinião pode gerar contradição. É, portanto, de todo fútil procurar a solução de um problema por meio de uma ideia. Como disse, as ideias não produzem transformação radical, e nos tempos atuais é essencial que se realize, nas condições de existência do mundo, bem como em nossas vidas individuais, uma transformação radical, uma revolução de valores. Tal transformação dos valores não pode operar-se mediante simples modificações de ideias ou substituições de sistemas. Está, pois, entendido que não desejo persuadir vocês nem dissuadir em relação a um determinado ponto de vista. Não estou também fazendo o papel de guru para ninguém, pois não acho que um guru seja necessário para o descobrimento da verdade. Muito ao contrário. O guru é um verdadeiro empecilho ao descobrimento do real. Não estou tampouco procedendo como um guia ou um chefe, incutindo uma opinião, criando uma organização. Porque o guia é sempre fator de deterioração na sociedade. Que me seja permitido sugerir que, antes de rejeitar qualquer coisa que eu disser, a examine muito atentamente, sem tendência alguma. É dificílimo examinar uma coisa sem parcialidade nem preconceito. Mas se queremos compreender alguma coisa, não deve haver preconceito. Não se pode, simplesmente, relegar a alguma autoridade antiga o que se está dizendo. Essa é meramente outro método de fuga. O que desejo tentar é chamar a sua atenção para certas coisas. E enquanto faço, não fique como simples observador, porque vamos empreender uma jornada com o fim de descobrir todo o desenrolar da civilização moderna, seu esplendor e sua catástrofe, em que tanto o Oriente como o Ocidente se veem envolvidos. É uma viagem de descobrimento que empreenderemos juntos, com o fim de observar diretamente e com toda clareza o que está acontecendo. Para tanto, não precisa de guia, não precisa de guru, não necessita de nenhuma organização nem de opiniões. O que necessita é uma percepção clara para ver as coisas como são. Pois ao vermos as coisas com essa clareza, surge a verdade. Para enxergar claramente, requer-se atenção. Não uma atenção esporádica, mas persistente, direta, positiva, sem distração alguma. E essa é que vai ser a nossa dificuldade. Temos muitos problemas, políticos, econômicos, sociais e religiosos, e todos eles a exigirem ação. Mas antes de podermos agir, temos de saber o que é o problema. Seria verdadeiro absurdo nos pôr simplesmente em ação, sem conhecermos todos os elementos de um problema. Em geral, porém, nos interessamos pela ação e desejamos sempre fazer algo. Há problemas comunais, problemas nacionais, problemas relativos à guerra, à fome, a dissensões entre grupos de línguas diferentes e inumeráveis outros problemas.
E em presença dos mesmos, desejamos saber o que devemos fazer. Nosso impulso, nosso motivo, consiste inteiramente não em estudar a questão ou o problema, mas sim em fazer alguma coisa com relação a ele. Afinal, um problema, como o da fome, exige muito estudo e muita compreensão. Na compreensão, há ação. Se meramente agimos em consequência de uma reação superficial, tal ação é de todo vã e só conduz a mais confusão. Agora, se o quiser, vamos examinar com muita clareza, sensata e racionalmente, todo o problema da nossa existência. Não vou lhes dizer o que deve pensar, como fazem os propagandistas, mas com o exame do que é, aprenderemos como pensar a respeito de um problema, o que é muito mais importante do que sermos instruídos sobre o que devemos pensar. É tão grave na hora presente o problema mundial, tão iminente a catástrofe, tão rapidamente se vai propagando o desastre, que é coisa de todo vã pensarmos unicamente em conformidade com uma fórmula da esquerda ou da direita. Uma fórmula não pode trazer solução alguma, só pode produzir ação restrita ao seu padrão. Assim, o que tem importância primacial é a compreensão de que estamos em presença de problemas que reclamam um estudo muito cuidadoso e isento de qualquer plano premeditado ou ideia pré-concebida. Não vou lhes oferecer um plano, nem lhes dizer o que devem fazer, mas vocês e eu vamos averiguar juntamente em que consiste o problema. Compreendendo o problema, compreenderemos a verdade relativa ao problema, o que constitui a única maneira racional de o atendermos. Se está em busca de uma fórmula, de um sistema, sinto lhes dizer que ficarão desapontados, uma vez que não tenho intenção alguma de te dar uma fórmula. A vida não tem fórmula. São os intelectuais que têm uma fórmula para impor a vida. A esse respeito, devemos ficar bem entendidos. Sem uma intenção sincera, não chegará jamais a compreender integralmente o problema da existência. O problema não é unicamente hindu, Maharashtra ou Gujarat, sendo verdadeiramente infantil considerá-lo assim. O problema é universal. Seu problema é o meu problema. E o problema de todo indivíduo, seja na Europa, na América ou na Rússia. Pois bem, pretendo lhes ajudar a pensar corretamente. Vocês e eu vamos empreender uma viagem de investigação dos problemas da presente crise mundial. Para tal fim, preciso lhes convidar a cooperar. Vocês e eu temos de fazer uma viagem juntos. E ao encetar a viagem, precisa estar preparado para experimentar, observar e perceber bem a significação dessa viagem. Portanto, se assim posso me expressar, se deseja compreender, não deve apenas escutar objetivamente a exposição, mas experimentá-la interiormente. Não vou ser dogmático, e é estúpido ser dogmático. E as pessoas dogmáticas são intoleráveis. O homem que diz que sabe, não sabe. E devemos nos precaver de tais pessoas. Ao encetarmos a viagem, precisamos ver bem claro o que é necessário. A primeira coisa essencial é não estarmos presos a nenhuma experiência passada, nacional, religiosa ou pessoal. Se vamos empreender uma verdadeira viagem de investigação, nos cumpre desprender-nos de tudo o que nos tolhe. Isso é difícil, sobretudo para os mais velhos, já mais firmemente radicados na tradição e na família, e para aqueles que têm conta corrente nos bancos. Os mais novos se mostrarão interessados se lhes acenarmos com uma recompensa, se garantirmos uma alegria, uma posição, uma solução imediata. Estamos, pois, cercados de dificuldades por todos os lados. Pois bem,
E qual é o nosso problema? O problema comum de nossa existência diária é, sem dúvida, o sofrimento. O sofrimento, sob diferentes formas, é a sina de todos nós. Sofremos economicamente, socialmente, sofremos pela morte de alguém. Existe, naturalmente, um desejo de nos sentirmos em segurança, no meio da insegurança, da incerteza que nos rodeia. Desejamos em relação ao alimento, ao vestuário, ao teto. Desejamos segurança em nossas relações, em nossas ideias. Não é isso que procuramos? Queremos estar seguros com relação às nossas posses, que podem ser coisas, pessoas ou ideias. E em defesa de nossas posses, estamos prontos a guerrear, mutilar e destruir. A fim de estarmos em segurança em nossas relações, em nossas posses, em nossas ideias, criamos fronteiras nacionais, crenças, deuses, chefes e etc. Quando cada um de nós está por essa maneira a procurar a segurança, é natural que haja oposição, e essa oposição gera conflito em nossa vida. Quando estamos em busca de segurança, a existência é uma batalha constante, um conflito interminável. E nos vendo em conflito, nos vendo aflitos, desejamos encontrar a verdade. Tal é, em síntese, a nossa situação. Entraremos em pormenores à medida que prosseguimos. O que mais importa em nossa vida é saber como evitar o conflito, como não oferecer resistência. Com toda certeza, é esse o nosso problema, não? Nesse país, o marido é o patrão. Ele é a lei, o senhor, porque, economicamente dominante, é ele quem diz quais são os deveres de uma esposa. Uma vez que a esposa não predomina e é economicamente dependente, o que ela diz não são deveres. Podemos considerar o problema do ponto de vista do marido ou da esposa. Se consideramos o problema da esposa, vemos que, porque não é livre economicamente, a sua educação é limitada ou suas capacidades de raciocínio podem ser inferiores. E a sociedade lhe impôs regras e modos de conduta estabelecidos por homens. Portanto, ela aceita o que se convencionou chamar os direitos do marido. E como este é quem domina, por ser economicamente livre e ter capacidade para ganhar dinheiro, quem dita a lei é ele. Naturalmente, onde o matrimônio é um objeto de contrato, não há limite às suas complicações. Existe, então, o dever, palavra burocrática que nada significa nas relações. Quando se estabelecem regras e se começa a inquirir sobre os direitos e deveres do marido e da esposa, isso não tem mais fim. Sem dúvida, a vida de relação em tais condições é horrível, não acha? Quando o marido exige os seus direitos e quer uma esposa cumpridora dos seus deveres, o que quer que isso signifique, a relação entre os dois não passa, evidentemente, de mero contrato mercantil. É de grande importância compreender essa questão, porque certamente há de haver um modo diferente de considerá-la. Enquanto as relações estiverem baseadas em contrato, em dinheiro, em posse, em autoridade ou dominação, elas serão forçosamente uma questão de direitos e deveres. É evidente a extrema complexidade das relações, quando elas resultam de um contrato em que se estipula o que é correto, o que é incorreto e o que é dever. Se sou sua esposa e exige de mim certos atos, como não sou independente, terei naturalmente de sucumbir aos seus desejos, já que tem as rédeas nas mãos. Imponha a sua esposa certas regras, direitos e deveres, e as relações com ela se tornam, portanto, uma simples questão de contrato, com todas as respectivas complexidades.
Mas não haverá uma outra maneira de considerar esse problema? Isso é, quando há amor, não há nenhum dever. Quando ama sua esposa, você lhe dá participação em tudo, na sua propriedade, nas suas tribulações, nas suas ansiedades e nas suas alegrias. Não a domina. Não é o homem e ela a mulher para ser usada e posta à parte. Uma espécie de máquina procriadora, para perpetuar o seu nome. Quando há amor, a palavra dever desaparece. Só o homem que não tem amor no coração fala de direitos e deveres. E nesse país de direitos e deveres, tomaram o lugar do amor. As regras se tornaram mais importantes do que o calor da afeição. Quando há amor, o problema é simples. Quando não há amor, o problema se torna complexo. Quando o homem ama sua esposa e seus filhos, jamais pensará em dever e em direitos. Senhores, examinem o seu coração e sua mente. É claro que isso te faz rir. Essa é uma das artimanhas dos que não gostam de pensar. Rir de uma coisa é afastá-la para o lado. Sua esposa não tem participação em sua responsabilidade, nem em sua propriedade. Ela não tem a metade das coisas que você tem, porque considera a mulher menos importante do que você, como uma coisa para ser guardada e usada sexualmente, e segundo sua conveniência, quando o seu apetite o exige. Por isso, inventam as palavras direitos e dever. E quando a mulher se revolta, lhe atira essas palavras. É uma sociedade estática, uma sociedade em decomposição, a que fala de dever e direitos. Se examinar ao justo o seu coração e sua mente, verificará que não tem amor. Sem amor, não perceba a utilidade de se ter filhos. Sem amor, criamos filhos feios, imaturos e incapazes de pensar. E assim serão eles toda a vida, porque nunca lhes deu afeição, porque só serviram de brinquedo e de divertimento e para conservar o seu nome. Para que venha a existir uma nova sociedade, uma nova civilização, não deve evidentemente haver dominação, nem por parte do homem, nem por parte da mulher. A dominação existe em virtude da pobreza interior. Psicologicamente pobres que somos, desejamos dominar, descompor a criada, a esposa ou o marido. Certamente, só o sentimento afetuoso, o calor do amor, pode implantar uma nova condição, uma nova civilização. O cultivo do coração não é um processo da mente. A mente não pode cultivar o coração. Mas quando é compreendido o processo da mente, surge então o amor. O amor não é uma mera palavra. A palavra não é a coisa. A palavra amor não é amor. Quando empregamos essa palavra e procuramos cultivar o amor, isso é meramente um processo da mente. O amor não pode ser cultivado, mas assim que percebemos que a palavra não é a coisa, então a mente, com suas leis e suas regras, seus direitos e deveres, deixará de intervir. E só então teremos a possibilidade de criar uma nova civilização, uma nova esperança e um mundo novo. Em geral, agimos sem integração. Percebemos uma parte de um dado problema e depois agimos. E quando a nossa atividade está baseada na percepção de só uma parte, e não do todo de um problema, haverá inevitavelmente confusão e miséria. A questão, pois, é de como perceber na sua inteireza qualquer problema humano. Porque quando percebemos um problema em sua inteireza e o tratamos como um todo, o problema é resolvido. Essa ação não cria novos problemas. Se sou capaz de perceber como um todo,
e não apenas parcialmente, o problema da avidez, da violência, do nacionalismo, minha ação não produzirá outras catástrofes e mais sofrimentos. Como é que nos aplicamos a um problema? Se nos aplicamos a um problema com o desejo de achar uma solução ou a causa do problema, entramos no problema com uma mente muito agitada, não é? Tem um problema e deseja achar uma solução. Portanto, está muito interessado na solução e sua mente já está ansiosa por encontrá-la. Isso é, o problema não te interessa, só te interessa a solução do problema. Por que isso acontece? Porque só quer a solução do problema e perde de vista a significação do problema. Visto que nossa mente está agitada, não pode em absoluto perceber o problema em sua inteireza, pois só se pode ver um problema em sua inteireza quando a mente está tranquila. Só há percebimento do todo quando a mente está completamente tranquila. Mas esse silêncio, essa serenidade, não é provocada ou produzida por meio de disciplina ou de controle. Vem a serenidade só quando cessam as distrações, quando a mente toma conhecimento de todas as distrações. A mente está interessada em muitas coisas, em problemas multiformes, e se ela escolhe um interesse e exclui outros interesses, nesse caso não toma conhecimento do problema integral, havendo por isso distração. Mas se a mente toma conhecimento de cada interesse que surge e lhe percebe o significado, não há então distração. Só há distração quando escolhemos um interesse central, porque então qualquer coisa estranha ao problema central constitui uma distração. Quando se escolhe um interesse central, fica a mente toda concentrada, toda absorvida nesse interesse. Não fica, evidentemente. Pode escolher um interesse central, mas se examinar a sua mente, verá que ela não se concentra em coisa alguma. Se se concentrasse em alguma coisa, não haveria distrações. Mas isso não é possível, porque ela tem muitos interesses. Uma distração significa que existe um interesse central e, portanto, tudo o que compete com o interesse central constitui uma distração. A mente que tem um interesse central e está resistindo às chamadas distrações não é uma mente tranquila. Essa mente está apenas fixada numa ideia, numa imagem ou fórmula. E a mente fixada em alguma coisa não é uma mente tranquila, é uma mente cativa. Assim, uma mente tranquila é essencial para a percepção do todo. E só está tranquila a mente quando compreende cada pensamento e cada sentimento que surge. Isto é, a mente se torna tranquila quando cessa o processo de pensamento. Resistir, levantar uma muralha de isolamento e viver nesse isolamento, isso não é tranquilidade. A tranquilidade que é cultivada, disciplinada, forçada à tranquilidade sob compulsão, é ilusória. E em tais condições, a mente jamais perceberá o problema como um todo. O viver é uma arte, e a arte não se aprende num dia. A arte de viver não se encontra em livros e nenhum guru vai lhe dar. Mas visto que compra livros e segue gurus, sua mente está cheia de ideias falsas, cheia de disciplinas, de regras e restrições, porque sua mente nunca está tranquila, nunca está serena e é incapaz de perceber qualquer problema como um todo. Para se ver qualquer coisa plenamente, integralmente, se necessita liberdade, e a liberdade não vem por meio de compulsão, de um processo de disciplina, de repressões, mas só quando a mente se compreende a si mesma,
o que é autoconhecimento. Essa forma superior de inteligência, que é o pensar negativo, só aparece quando o processo de pensamento cessou. E nessa vigilante tranquilidade, se percebe o todo do problema. E só então há a ação integrada, a ação plena, correta e completa. Se confia em autoridades, você está perdido. O especialista é uma pessoa desintegrada e o que ele diz de sua especialidade não pode levar à ação integrada. Porque se cita um psicólogo e um outro cita outro psicólogo de opinião contrária, em qual você acredita? O que pensa e o que eu penso valem mais do que todos os psicólogos juntos. Tratemos, pois, de descobrir por nós mesmos, abstendo-nos de citar o que dizem os psicólogos e os especialistas. Esse caminho só conduz à confusão mais completa e ao conflito da ignorância. A questão é essa. A repetição de um mantra ou prática de um rito embota a mente. E a outra questão é, concentração numa ideia aguça a mente? Vamos ver se descobrimos a verdade a esse respeito. A repetição de uma palavra, por melhor que ela soe, é evidentemente um processo mecânico. Observe a sua mente. Quando toma a palavra aum e fica repetindo, o que acontece à sua mente? Se fica repetindo essa palavra todos os dias, te vem um certo estímulo, uma certa sensação que é produto da repetição. É um processo mecânico e pensa que uma mente que fica a repetir uma palavra é capaz de penetração ou de pensar com presteza? Costuma repetir mantras e sua mente penetrante é flexível e ágil? Só pode ver se sua mente é ágil ou não em suas relações com outras pessoas. Se você observar você mesmo nas relações com sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, verá que sua mente é obtusa. Imagina apenas ter uma mente penetrante, palavra que não tem referente em sua ação, em suas relações, que nunca são claras nem completas. A mente, assim, imagina e é desequilibrada. A mera repetição de palavras proporciona, sem dúvida, um certo estímulo, uma certa sensação, mas isso só pode tornar a mente obtusa. De modo idêntico, pratica ritos, cerimônias, dia por dia. E o que está acontecendo? A prática de um rito com toda a regularidade proporciona, sem dúvida, um certo estímulo, tal como frequentar o cinema. E esse estímulo te satisfaz. Quando um homem bebe alguma coisa, um coquetel, poderá se sentir momentaneamente livre de inibição. Mas façam ele beber continuamente e ele se tornará cada vez mais obtuso. O mesmo acontece quando pratica ritos persistentemente. Atribui aos seus ritos uma importância extraordinária que eles não têm. Sua mente é que é responsável pelo embotamento de si mesma, que faz da sua vida um processo mecânico. Não sabe o que isso significa. Se refletisse bem, se começasse de novo, não continuaria a repetir palavras. Você o faz porque alguém te disse que a repetição dessas palavras, desses mantras, te será útil. Para se achar a verdade, não se necessita de guru nem de livro algum. Para termos a mente lúcida, devemos examinar a fundo cada questão, cada movimento de pensamento, cada vibração de sentimento. Visto que não deseja achar a verdade, tem esse providencial entorpecente que é o mantra, a palavra. Sei que continuará a praticar esses ritos porque o abandono dos mesmos iria criar perturbações na família, escandalizar a esposa ou o marido. Para não causar perturbações na família, prefere continuar a praticá-los. Quem continua a fazer uma coisa sem saber o que faz é evidentemente uma pessoa desequilibrada. E não estou nada certo de que aqueles que celebram ritos
não são desequilibrados. Se alguma significação tivessem esses ritos, deveriam ter alguma repercussão na vida diária. Se é o diretor ou o proprietário de uma fábrica e não dá aos operários nenhuma participação dos seus lucros, pensa que terá paz repetindo essas palavras milhares de vezes? Homens que se utilizam dos outros e que exploram monstruosamente seus criados e empregados, celebrem ritos e repetem a palavra paz. Isso é uma fuga maravilhosa. Um homem desses é uma entidade feia e desequilibrada. E por mais que fale em pureza de vida, por mais ritos que pratique, por mais que repita a palavra Raum, que troque as roupagens de seu Deus, isso não altera nada. Que valor tem os seus mantras e os seus ritos? Fala de paz para um lado e semeia desgraça por outro. Pensa que é equilibrada essa ação? Praticarão ritos incontáveis, mas não procederão generosamente, porque não há em você nem uma centelha da vida. Os mais de nós queremos permanecer embotados porque não desejamos enfrentar a vida. E a mente imotada pode pôr-se a dormir e viver feliz num estado semi-comatoso. Os mantras, a celebração de ritos, ajudam a produzir esse estado de sono. E é isso que deseja. Está escutando palavras, mas não tem vontade de fazer coisa alguma. E é isso o que eu reprovo. Não abandona os seus ritos, não deixa de explorar, nunca divide os seus lucros com os outros, não te interessa melhorar a vida dos não privilegiados. Acha que tem o direito de morar num palacete e que eles não o têm, visto que não fica coisa alguma e não fará coisa alguma. Não sei por que escuta tão interessantemente as minhas palavras. O segundo problema é se a concentração numa ideia pode produzir clareza ou penetração na mente. É um problema complexo e há muitas coisas nele implicadas. Vamos, pois, examiná-lo a fundo. O que significa concentração? Uma criança não fala em concentração quando tem interesse numa coisa. Lhe dê um relógio, um brinquedo, qualquer coisa que lhe desperte o interesse. Ela ficará inteiramente absorvida nessa coisa e nada mais existe para ela no mundo. Você não tem interesse e por isso faz esforços para se concentrar. Isso é, escolhe uma palavra agradável ou deleitável, a que chama verdade. Uma qualidade que te dá um sentimento de bem-estar e procura fixar a mente na mesma. Outros pensamentos se insinuam e você os afasta. E passa o tempo batalhando contra eles, num esforço para se concentrar. Se consegue se concentrar e fixar a mente numa ideia, se consegue excluir outros pensamentos e se isolar com uma ideia única, pensa ter alcançado algo importante. A sua concentração é mera exclusão. A vida é sobremodo grande para você e por isso você se concentra numa ideia. E pensa então que a sua mente se tornará penetrante. Será que ela se tornará? Pode a mente se tornar penetrante se vive no isolamento e na exclusão? A mente é penetrante, clara e veloz só quando é inclusiva, quando não vive no isolamento, quando capaz de seguir cada pensamento até o fim, vendo todas as suas consequências. Só então é a mente capaz de se tornar penetrante e não quando se concentra numa ideia, o que representa um processo de exclusão. Há ainda outra questão aqui implicada. O que entende por ideia? O que é ideia? Evidentemente é um pensamento que se fixou. E o que é o pensamento? Pensamento é a reação da memória. Não há pensamento sem memória. Não há pensamento sem o passado. O pensamento, pois, nasce como reação da memória. E o que é memória? Memória é o resíduo da experiência incompleta,
da experiência imperfeitamente compreendida. Memória, portanto, é o produto da ação incompleta. Não posso, naturalmente, entrar nessa questão a fundo, visto que exigiria muito tempo. Mas, resumindo, memória é a experiência incompleta. E essa experiência incompleta, a que chamamos memória, gera o pensamento, do qual resulta uma ideia. Logo, a ideia é incompleta. E quando você se concentra, sua mente é incompleta. E a mente incompleta sempre será insensível. A mente só se torna sensível quando é ágil, lúcida, quando, tendo consciência de sua própria reação, está livre da reação. Se desejamos compreender uma coisa, nós a amamos. Observamos-a com toda a atenção, sem condenação, sem justificação, sem censura e sem reação. A nossa mente é então ágil. Nossa ação não se baseia em ideia que é mero prolongamento da memória e, portanto, incompleta. A mente que é forçada a concentrar-se, que foi imolada a uma ideia, identificada com uma ideia, é uma mente obtusa, visto que uma ideia nunca pode ser completa. E, como em geral vivemos de ideias, nossas mentes são obtusas. Só quando a mente é livre, capaz de extraordinária flexibilidade, só então pode haver a compreensão da verdade. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!